Desdobramento, projeção astral. Existe diferença entre ou é tudo a mesma coisa? Muito bem, segue o nosso canal e descubra isso e muito mais, pois estamos voltados ao autoconhecimento, à espiritualidade e à nossa expansão de nossa consciência. Neste vídeo, a gente vai continuando a série sobre projeção astral, mas o assunto de hoje será voltado a diferenças entre desdobramento e projeção astral. Mas antes precisamos entender os conceitos de desdobramento e projeção astral. Muito bem, para simplificar, toda projeção astral, ela vai ocorrer um desdobramento dos seus corpos. Mas não necessariamente desdobramento significa que você está tendo uma projeção astral. Mas como assim? Bom, isto é vou falar de uma forma bem simples para que possa compreender. Sempre quando vai haver um desdobramento dos corpos, é como se fosse uma folha dobrada em vários, e quando você desdobra, essa folha se abre. Bom, ainda não deu para entender. Muito bem. Dependendo da forma que você entende, qual a linha que você busca para esse conhecimento, você pode entender 7 corpos, pode entender 4 corpos. Mas a gente vai usar o que é mais falado e o que é mais utilizado hoje em dia, que são os 7 corpos. Então, a gente pode entender o seguinte, que sempre há um primeiro desdobramento, que é o do nosso duplo etérico, ou o nosso corpo energético. O nosso corpo, aonde fica sobreposto também a nossa tela etérica, que nos protege das influências do mundo espiritual, do mundo extrafísico. Então, se aquela pessoa que não vê nada, que não enxerga nada, que não sente nada, ela tem essa tela etérica blindando ela completamente, dificultando as percepções. Porém, se ela tem um desdobramento do duplo etérico, ela seria basicamente alguém que doa energia. Dependendo do tipo de trabalho que você faz espiritual, você vai fazer um desdobramento do duplo etérico. E geralmente essas pessoas, elas não sentem. Não significa que elas nunca vão sentir, que elas não vão conseguir fazer outras projeções ou desdobramentos. Digamos que o nosso duplo etérico, ele alcança o máximo 5 metros de distância. Então, entendemos que quando ele há o afastamento, ele vai automaticamente voltar, porque é ele que vai manter o nosso sistema funcionando. Ele basicamente é a cópia do nosso corpo. Se você observar nas pessoas, o duplo etérico, ele costuma ter entre 1 centímetro, 2 centímetros, 2,5 centímetros. Este é o mais fácil de se enxergar. Nas pessoas é onde é possível ver a vitalidade e também fica pré-estabelecido também na questão da áurea. Então, você pode ver as emoções e ver a energia. Obviamente que algumas pessoas vão ter mais facilidade para ver a áurea das emoções, outros vão ter mais facilidade em ver a áurea do corpo, pois é entre o corpo físico e o corpo espiritual. Essa é a divisão. Então, continuando a parte da projeção, que é do desdobramento, ante a projeção, quando a gente faz o afastamento
do nosso duplo etérico, do nosso duplo etérico sai o nosso corpo astral. Porém, se a gente está muito próximo, a gente está apenas desdobrado no nosso ambiente. O desdobramento astral basicamente é manter-se apenas no nosso ambiente. Não vamos conseguir ir além de 5 metros porque a gente está ainda, de certa forma, colado em nosso duplo etérico. A partir do momento em que há um afastamento do nosso corpo astral, aí sim a gente está começando a projetar. Também pode haver o desdobramento, que a gente fica um pouco à frente do nosso corpo e a gente sai com o nosso corpo astral. Uma forma de você perceber se você teve um desdobramento astral é você sentir as energias. Então, basicamente, quando você tem um desdobramento astral, você vai sentir as energias. Sentir as emoções, sentir as sensações daquele ambiente. Lógico que tem uma expansão, só que isso é um assunto para um outro vídeo. Estamos falando de desdobramento e projeção astral. Quando estamos projetando para fora e temos lucidez, é porque estamos conectados com o nosso corpo mental e o nosso corpo astral, que em algumas culturas é chamado de perispírito. É onde podemos sair para fora de nosso ambiente e definir as dimensões que vamos entrar, consciente ou não. Mas podemos entender que dentro de alguns conceitos há várias dimensões, alguns têm 14, outras têm 49, vai depender do estado. Como a gente deve entender? Que a projeção astral ou o desdobramento, ele pode se dar em estados conscienciais. Obviamente que existe diferenças entre alguns conceitos que não vou falar neste vídeo para não ficar muito longo, mas para simplificar, existe a projeção astral para fora e a introspecção, que é voltado para dentro. Mas isso é um assunto bem mais complexo, por isso que há muitas questões de tudo que há dentro, que há fora. Isto não nos convém falar neste vídeo, para não confundir e não misturar as coisas. Já na projeção astral, como a gente falou, há um afastamento que você vai conseguir andar sobre o plano físico, sobre o plano etérico, sobre o plano astral. E também há uma possibilidade do campo mental. Para simplificar bastante. Tá? Então, quando entendemos todos estes conceitos, começamos a entender que a projeção astral é muito mais complexa. Diferente de sonhos lúcidos, diferente de projeção astral, que a gente acha que é uma projeção, mas não é uma projeção astral. É apenas uma projeção das nossas capacidades de co-criar e de realizar. Podemos se conectar com outras pessoas, podemos fazer coisas, mas não necessariamente estamos fora do nosso corpo. Tá? Voltando um pouquinho naquela parte, para vocês entenderem. Mas se vocês quiserem assuntos mais voltados a isso, só vocês comentarem, vocês seguirem o nosso canal, que a gente terá o maior prazer em trazer todos esses conteúdos. Se a gente entende que com o corpo astral a gente tem limitações também
para a projeção, dificilmente conseguimos ir muito além do aqui e agora, ou do tempo e espaço. A gente consegue, temos certos locais que dá, certos locais que não dão. Por isso que é muito importante cuidar da sua mente, do seu autoconhecimento e entender qual é o seu objetivo com a projeção astral. Se você busca autoconhecimento, se você busca desmistificar algumas coisas, parabéns, continue, siga em frente. Lembrando que projeção astral, basicamente e grande parte das vezes, ela é anímica, é uma capacidade sua. Não necessariamente significa que ela não seja trabalhada de forma espiritual. Dimensões, extradimensões, vai ficar para um próximo vídeo, para uma próxima segunda, para que vocês comecem a desvendar todos esses mistérios. Vou trazer uma sequência de vários vídeos correlacionados à projeção astral e também vou passar algumas técnicas e alguns áudios que vão auxiliar o pensamento e o treinamento da mente consciente para que a mente emocional consiga permitir e que também o seu inconsciente, que sua parte reptiliana, ela não associe como perigo. Se você fazia projeção astral, você teve um impacto emocional, dificilmente você está conseguindo fazer agora, porque criou um gatilho de defesa. Se a gente entender que a nossa mente, pelo racional, ela é apenas 5%. O nosso subconsciente comanda 90% de nós, que aí vai se dividir entre os nossos mundos interiores e que dão acesso aos mundos exteriores. Para que haja uma projeção astral, antes é necessário que haja uma entrada para dentro de si. Mesmo que muitas vezes não consigam fazer isto de forma consciente, mas é necessário que a nossa mente, o nosso corpo esteja preparado. Na fase beta você não consegue. Na fase alfa você consegue se preparar para isso. Mas projeção astral, ela pode ser confirmada ou você pode apenas ser uma projeção das suas memórias. Como vou saber? Treinando experiência e confirmações. Então, se você quer fazer projeção astral, comece ontem. Se conheça. Se você não tem facilidade, determine e busque fazer isto sempre. Que serão umas experiências bem incríveis. Mas já vou dando um alerta que o mundo espiritual é muito mais complexo e muito mais magnífico do que vocês podem imaginar. Mas tenham a experiência. Não acreditem no que eu falo, no que os outros falem, até você vivenciar a sua própria experiência. Apesar de muitas vezes parecer de que eu creio em tudo isso, eu sou uma pessoa bastante cética. Busco comprovações, sempre busquei. Por mais que tenha
já passado por experiências irrefutáveis, inegáveis, confirmado com várias instâncias. Estou sempre buscando algo mais, porque não estamos aqui para acreditar que é tudo igual, que é tudo simples, ou que simplesmente é uma crença. Sem falar que crenças todos temos, sejam fortalecedoras ou limitantes. Mas acima de tudo, se conheça, faça por merecer. E o vídeo já está muito longo, já passou da minha meta, mas próxima segunda-feira teremos outro assunto voltado a projeções astrais, desdobramento, autoconhecimento. Outros dias há vídeos aleatórios de várias naturezas. Se você gosta desse assunto, já se inscreva e de preferência deixe o seu like. Se tem alguma dúvida, escreva nos comentários e no decorrer dos vídeos iremos responder com todo o prazer. Então, boa projeção astral para vocês e até o próximo vídeo.